Oi, gente, é muito bom a gente ter conseguido ajeitar, se organizar para que todo mundo pudesse estar aqui hoje, né? Todo mundo tão distante e, ao mesmo tempo, todo mundo tão próximo, né? Esse período, eu sei que é um período que está trazendo muitas inovações, todo mundo pensando como interagir, como fazer, e isso é bom, né? Nós, seres humanos, somos assim, né? Nós estamos sempre mudando, pensando, renovando, e é isso que a gente está fazendo agora nesse momento. A nossa jornada era para ter acontecido presencialmente, mas nós ficamos aqui pensando como nós poderíamos fazer para realmente estar próximos, falando de um assunto tão importante que é a BNCC, né, trazer esse assunto para que vocês possam assistir, e é isso que vocês vão vivenciar. Né? Então, que essa semana vocês, de fato, possam aprender, façam perguntas, se aprofundem nesse tema, porque isso vai ajudá-los demais. Nós, né, da faculdade, estamos nos organizando realmente para que vocês saiam da faculdade como formandos, né, já tendo uma coisa tão nova. Né? O pessoal agora está começando a pensar como vai acontecer e nós já estamos fazendo acontecer, né, trazendo pessoas que sabem falar sobre o assunto. Agradeço demais o Volney por estar aqui, por ter dito sim dele para o Diego, né? Veio aqui, vai conversar com vocês, fique bem à vontade, muito obrigado mesmo. Depois nós faremos convites para que você vá à faculdade presencialmente, falar com as meninas, conversar, né? Sinta-se à vontade, né? Temos muitos convidados, temos os alunos nossos, os alunos do EAD, que eu também fiz o convite, temos o pessoal de fora, né? Colocamos as nossas mídias, então que todo mundo possa participar muito bem, fiquem bem à vontade e muito obrigado por esse momento, porque eu sei que é um momento muito especial. Diego, pode conduzir aí a nossa... Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Obrigadão, um beijo enorme. Eu vou apagar um pouquinho e a Cris acompanha para a gente não ter muito fluxo de dados aí. Marcelo, nome dos professores aí. Ok. Boa noite, tudo bem? É sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês. Um abraço enorme aos nossos alunos. Durante a semana, durante as aulas, eu convidei a todos os nossos alunos para participarem conosco dessa semana, que vai ser muito bacana. Falar de BNCC é sempre uma oportunidade muito importante, muito prazerosa e de muito aprendizado. Quero deixar um abraço para os nossos alunos, um abraço aos nossos professores que estão conosco, um abraço aos amigos que também estão participando, e professor Volney, muito obrigado por ter aceito o convite, né? O Diego fez a gentileza de fazer esse contato, muito obrigado, e deixar aqui o nosso agradecimento, e vai ser uma honra participar dessa semana, nesse dia de hoje, com o senhor e com os outros convidados dessa semana. Professor Diego, por favor, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Eu também vou apagar o Marcelo aqui para a gente conseguir ter mais imagem aí. Obrigado, querido. Bom, gente, Volney, eu vou fazer uns agradecimentos aqui. Tem uma turma lá de Florianópolis, a Ana, do Colégio Sagrada Família. Ana, eu não sei seu sobrenome, é um sobrenome bem difícil, assim. Um abraço enorme, querido. Obrigado de estar acompanhando também. Tem gente que já vi de longe também, lá do Rio Grande do Sul. Volney, não vou conseguir aqui falar os nomes de toda a turma, porque a turma está em peso aí, já está com quase 90 pessoas assistindo. É um prazer aí os alunos que estão assistindo, obrigado por estarem aí. E quero começar agradecendo o Volney. Volney, eu estava olhando no Facebook um dia desse, e o Facebook me lembrou uma palestra que a gente deu junto há uns 7 anos atrás. Eu acho que em Olinda, lá no Nordeste, isso. Né? Eu um querido aqui apresentando, o Volney é um querido. A gente viaja aí para todo canto, né, Volney? Fazendo formação, fazendo palestra, e desbravando aí essas terras brasílias. O Volney é uma referência nacional
no tema de avaliação, no tema de BNCC. Ele tem artigo de livro publicado, está saindo mais um aí, né, Volney? Sobre a BNCC do ensino médio. Além de mestre e doutor em educação, matemático, diretor do Atitude Educacional. É um privilégio dividir tela e dividir trabalho com você, Volney. Além de uma pessoa de grandeza ímpar e de uma simplicidade do tamanho que você é. Volney, obrigado do aceite. Você aceitou o nosso convite imediatamente. Obrigado mesmo de se dispor, de vir aqui conversar com a gente, de agraciar aí da pedagogia. Agradecer também aos professores, todos os professores, Claudinha, Jane, Cris, a nossa turma de professores, que hoje eu que estou aqui na tela, mas representa todos os professores do curso, né? Que são os queridos. É um grupo que a gente se dá muito bem, é um grupo que a gente se gosta muito. Volney, vou deixar você tocar, você começar a apresentação, a turma está aqui. Deixa eu falar, meninas, eu não sei se eu vou conseguir operar as perguntas com as falas, mas eu vou atendendo as perguntas, vou anotando e dado o momento, eu vou encaminhando para o Volney para a gente fazer essa dinâmica, tá bom? Volney fez uma apresentação bonita, vai dar para compartilhar a tela. Volney fez uma apresentação bem legal. Qualquer coisa vocês têm meu zap, escreve aí, tá bom? Volney, a palavra está com você. Bom, boa noite, Diego, boa noite, Cris, boa noite, Marcelo. Agradeço muito o convite, né, para estarmos aqui, podermos conversar sobre a BNCC, conversarmos sobre a avaliação. Agradeço a atenção de todos os alunos, todo mundo que está aí assistindo, né? E, Diego, você lembrou bem, né? Olinda faz mais ou menos uns 7 anos por aí, né, que a gente se conheceu, e a partir daí andamos por muitos lugares aí, fazendo uns trabalhos bem bacanas, né? Então, você também é um querido aí, e vamos tocando, vamos para frente nessa luta para que a gente possa ajudar na formação dos professores, tanto os professores que já estão em exercício, quanto os professores, eu já chamo de professores, aqueles que estão fazendo exatamente o curso de pedagogia, fazendo as licenciaturas, né, e se formando da melhor forma que for possível, para poder desempenhar um bom trabalho aí na educação do país, que a gente está precisando de gente muito boa, né? Então, Diego, vamos tocando, né? Cortou. É exatamente isso. As meninas da pedagogia são as meninas muito esforçadas, são alunas que se dispõem, que topam as paradas, a gente inventa as coisas novas, elas topam. É trabalho em museu com a Cláudia, é bienal com a Cris, e é um grupo que a gente tem muito carinho, um grupo que a gente gosta muito, e é uma honra tê-lo aqui para falar com essa turma. Tá bom? Vou deixar você tocar, vou diminuir minha tela e vou deixar você tocar aí com a formação. Beleza, me dá só um toque se o compartilhamento de tela está funcionando de forma adequada, tá? Dá um positivo para verificar. Tudo bem? Legal. Aí, ela tá legal? Legal, tá aparecendo bem. Ah, que bom, que jóia. Então vamos lá. Bom, queridos alunos, né, e alunas, uma boa noite a todos. Eu coloquei o título, né, BNCC na prática, porque eu penso que é fundamental que não fique apenas num documento, né? É fundamental que nós todos possamos levar para as salas de aulas, de fato, que ela se torne a prática, né, docente dos professores. Tá bem? Então, eu sou o Volney Melo e nós vamos conversar sobre o BNCC na prática, vamos falar sobre as competências gerais da BNCC e aqui, chegando à avaliação,
E eu entendo que o fundamental é compreender para, de fato, podermos aplicar. Tá bem? Então, vamos seguindo. Em primeiro lugar, o que vem a ser a BNCC, né? Eu acho que vocês já estudaram isso com certeza, mas nunca é demais nós partirmos desse princípio. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, é uma normativa que a gente tem, um delineamento que indica os direitos de aprendizagem que todos os alunos têm, né? Então, nenhum aluno deve terminar a sua educação básica sem que os preceitos que estão na BNCC tenham sido atingidos, tenham sido desenvolvidos com eles. Tá bem? Então, seguindo, essa BNCC, ela está estruturada, né, as competências e habilidades, ela começa com uma estruturação das 10 competências gerais da BNCC, e essas competências, como o próprio nome está dizendo, são gerais, não é uma competência de língua portuguesa, ou uma competência de matemática, ou de ciências da natureza, ou de ciências humanas. Todas as áreas têm que desenvolver essas competências. Nessas competências, nós temos sempre assim uma palavra-chave sobre cada uma delas, sobre o que essa competência, sobre o que a competência 1 fala, sobre o que a competência 2 fala, tá bem? Então, esse infográfico é um infográfico que eu considero bem bacana, ele tem ali embaixo o crédito de onde eu retirei, mas a primeira vez que eu vi foi num site do Porvir, né? Então, acho que ele representa de uma forma bem esquemática essas 10 competências gerais. Mas do que trata cada uma delas, né? Então, vejamos. A competência 1. A competência 1 nos diz que o aluno deve valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Bom, fizemos a leitura desse texto da competência, mas eu gosto, na realidade, de quebrar essa leitura, né? Eu, como professor de física durante mais de 30 anos, sempre procurei ensinar os meus alunos que quando a gente tem um problema muito difícil, a gente deve dividir esse problema em pedaços. Então, vamos dividir essa competência em partes para entender de fato do que ela está falando. Então, essa competência, ela está falando sobre conhecimento. E o que ela fala sobre conhecimento? O que o aluno deve desenvolver? Ele deve valorizar e utilizar aqueles conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Se nós parássemos a leitura aqui, nós estaríamos falando do conteúdo pelo conteúdo, conhecimento pelo conhecimento. Mas a BNCC, ela vai além, ela dá um passo a mais. Esse conhecimento tem que ser utilizado para quê? Para que esse aluno possa entender e intervir na sociedade. Então, vejam que aqui a gente, dividindo desta forma a leitura da competência, eu penso que fica mais fácil de entendermos a sua essência, tá? Essa competência, nós queremos desenvolver o quê nos nossos alunos? O aluno deve desenvolver o quê do ponto de vista de conhecimento e deve desenvolver esse conhecimento para quê? Então, nós vamos fazer a leitura destas 10 competências quebrando dessa maneira, olhando do que ela fala, o que o aluno deve desenvolver e para que o aluno deve desenvolver. Tudo bem? Então, Perfeito. Partindo para a nossa 2. Na competência 2, então já vou fazer a leitura particionada, né, como eu falei, essa competência fala do quê? Ela fala sobre pensamento científico, crítico e criativo. Que este aluno, ele deve desenvolver o quê? Exercitar a curiosidade intelectual, o pensamento crítico, científico e a criatividade. Mas para que ele deve exercitar essa curiosidade intelectual? Para que ele possa investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Então, aqui eu gosto de dar o seguinte exemplo com relação a essa competência, né?
todos nós, né, já desenvolvemos ou iremos desenvolver em algum momento com as crianças aquela atividade experimental de ciências, que é colocar o feijão para brotar ali, para germinar em cima de um algodão. E aí nós colocamos alguns feijõezinhos no algodão úmido e outros feijãozinhos no algodão seco. Aquele úmido a gente vai dia a dia colocando água lá. Aí esse feijão que está no úmido, ele começa a brotar. Quando ele começa a brotar, ele vai virando para o lado da janela, por exemplo. Tá? E aí a criança vem e nos pergunta, mas professor, por que está virando para lá? A primeira coisa, a nossa primeira reação, muitas vezes, é querer dar a resposta para o aluno. Mas aí eu sugiro que a gente não dê a resposta pronta. Eu sugiro que a gente devolva para essa criança com uma outra pergunta. Por que você acha que ele está curvando para o lado da janela? Quando fazemos isso, a criança vai elaborar uma hipótese. Ela vai pensar por que ela acha que está virando para aquele lado. Então ela pode falar assim, está virando para o lado da janela porque aquele lado está mais pesado. Então, falar, tá bom, então vamos testar, vamos verificar isso. E aí a gente vira o pires lá onde tem e fica virado para o outro lado. Tá? A haste do feijãozinho. Passado um dia ou 2 dias, esse feijão volta a virar para o lado da janela, de onde está vindo a luz. E aí a gente retoma para essa criança e fala, olha, tá vendo? Aquilo que a gente pensou não funcionou. Porque se fosse aquele lado mais pesado, ele ia continuar virado para lá. Então por que será que ele está virando agora sempre para o lado da janela? Com isso a gente vai forçando, a gente vai estimulando essa criança a elaborar hipóteses pensando, né? Esse é o princípio do pensamento científico, né? A elaboração de hipóteses e a testagem dessas hipóteses, ok? Então eu entendo que esse possa ser um bom exemplo de como desenvolver essa competência 2. Partindo para a competência 3. A competência 3 fala do quê? É uma competência que fala sobre o repertório cultural, que esse aluno ele deve desenvolver o seu senso estético, ele deve aprender a enxergar a estética das coisas, ele deve aprender a observar uma obra de arte, aprender a observar uma arquitetura de um determinado local. Então, se nós vamos ao centro de São Paulo e observamos a arquitetura do Mercadão, por exemplo, né, essa criança tem que começar a perceber os detalhes, perceber e enxergar e valorizar essa construção artística. Mas para que ele deve fazer isso? Para que ele possa, né, reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais e participar dessas criações. Esta competência, ela conversa muito com a construção do capital cultural, de Pierre Bourdieu, né? Então, a partir do momento que esse capital cultural é desenvolvido, facilita, né, a gente propicia melhores condições para as aprendizagens nas diversas áreas, não é só na área de artes. Ele aprender a enxergar esses detalhes numa arquitetura, por exemplo, faz com que ele desenvolva a capacidade de observação que vai ajudar, por exemplo, na aprendizagem de ciências. Tá? Tudo bem, Diego, por aí? Como é que tá? Alguma pergunta? E é legal, Volney, dá para me ouvir? É legal que você está falando da competência, a gente vai lembrando do que os alunos vão vendo em sala de aula, né? Então, provavelmente aí eles já viram o professor Marcelo, a professora Jane, a professora Cláudia, inclusive eu, falar do capital cultural do Pierre Bourdieu. E aí você traz essa conexão quando a gente fala de cultura, quando a gente fala ou da literatura, das disciplinas ligadas a esse campo, a esse universo, a cultura, a gente sempre traz o Pierre Bourdieu e você vem fazendo essa conexão. Muito legal, Volney. Que joia, bacana. E uma coisa que eu vejo bem interessante nisso, Diego, é que nós temos que quebrar aquela estratificação de achar que arte tem que ser discutida só na disciplina de artes ou nas linguagens, né? Nós temos que quebrar aquele pensamento, aquela ideia de que o pensamento matemático é tarefa só dos matemáticos, né? O pensamento matemático ele está muito mais relacionado a uma construção lógica de raciocínio do que a aplicação de uma fórmula,
né? A aplicação da fórmula, tudo bem, é por conta lá do pessoal de matemática, pessoal de física, pessoal de química, né? Vamos falar aí as antigas, as chamadas área de exatas, né? Antigamente a gente utilizava essa nomenclatura, né? Mas eu acho que o pensamento Perfeito. científico, o pensamento matemático, ele também ajuda a entender a relação de causa e consequência na história, por exemplo. Sensacional. Volney, eu vou fazer só um bem? parêntese técnico aqui. Meninas, coloquei em modo público, para que todo mundo, mesmo que não tenha amizade, consiga assistir, tá? Já está no modo público, então. Perfeito. Volney, segue Legal. aí. Então, vamos seguindo. Tá bem? Então, vejamos. Na competência 4, ela vai falar sobre comunicação, tá bem? E nesse aspecto da comunicação, o que o aluno deve desenvolver? Ele deve saber utilizar as linguagens verbal, verbo visual, corporal, multimodal, todas as linguagens possíveis, a linguagem matemática, a linguagem científica, mas ele deve utilizar essa linguagem para quê? Para que ele possa se comunicar, para que ele possa expressar, partilhar informações, partilhar experiências, ideias, sentimentos de diferentes contextos e produzir com sentidos que levem ao entendimento mútuo. Tá bem? A matemática, né, como a gente estava falando agora há pouco, citando a matemática, ela utiliza uma linguagem. Do mesmo jeito que a gente tem que ser alfabetizado em língua portuguesa, que aqui é a nossa língua mãe, nós também temos que ser alfabetizados em matemática. Nós temos que ser alfabetizados em ciências, temos que ser alfabetizados significa entender a linguagem própria de cada uma dessas áreas. E entender a linguagem própria não significa, ser alfabetizado em matemática não significa saber a fórmula, significa saber decodificar e entender o significado de cada um daqueles símbolos e fórmulas que venham a ser utilizados. Hein? E hoje, né, Volney, a gente tem falado muito dessa alfabetização digital. Pelo momento que a gente vive, todo mundo, de certo modo, aí que está estudando, que está trabalhando, teve que passar por um processo de entender essa nova linguagem. A gente está aqui hoje reunido num modelo totalmente novo, numa ferramenta nova e passando por essa aprendizagem. Então, é uma competência que não para nunca, né, Volney? É uma competência que a gente vai reaprendendo. Sempre. E independente de não parar nunca em função disso, a nossa profissão do professor, o professor não para nunca de aprender. Né? A cada momento você está pensando numa outra estratégia, numa outra metodologia, um outro exemplo para utilizar. Né? Eu sempre pensei assim em sala de aula, né? Eu sempre tive como meta o seguinte, falei, eu não quero chegar daqui a 10 anos e olhar para trás e falar, a aula que eu dou hoje é a mesma que eu dava 10 anos atrás. Tá bem? E olha que eu estou colocando 10 anos, eu estou exagerando, porque na realidade isso tem que acontecer ano a ano. Né? A minha aula deste ano não pode ser igual à minha aula do ano passado. O aluno não é o mesmo. Né? Tá bem? A situação cotidiana, a situação mundial não é a mesma. Né? Eu vou entrando nesse bate-bola, não quero te atrapalhar no seu fluxo, mas a gente está acostumado a fazer isso. A Claudinha Brito, lá de Maceió, né, uma amiga em comum lá de Maceió, está falando que essa que você fez sobre o campo da arte, a arte com outros componentes curriculares é providencial, né? E a gente tem falado disso em muitos lugares, da cultura, da arte e que também da linguagem, né? Que a gente precisa entender a escola da educação infantil, do Fundamental 1, e esses componentes aí que não são díspares, né? Mas eles são unificados, que a gente costuma brincar, né? Menos muros e mais pontes, né? Uhum. Exatamente. Bom, a Cláudia é uma querida, né, que já de longa estrada nossa também, né, e compartilho totalmente com ela desse pensamento. E aí, nesse ponto, né, como você disse, criar pontos e não muros, né, eu gosto da metáfora também, daquela cômoda que tem uma série de gavetinhas, né, e como a gente trabalhava até em tempos atrás, né, como isso era desenvolvido. Eu tinha lá a gavetinha de matemática, tinha a gavetinha de língua portuguesa, a gavetinha de história.
Quando eu abria de matemática, fechava as outras. Quando eu abria de história, fechava de matemática. Abria de ciências, fechava a de história. Né? E eu acho que a gente não pode pensar em gavetinhas desse tipo, a gente tem que pensar num gavetão onde está tudo lá. Né? E essas coisas todas interrelacionadas. Bem? Então, vamos seguir. Isso aí. Né? Vou dar mudo aqui, tá? Beleza. Tocando. Tá? Bom, na competência 5, ela é uma competência que vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a cultura digital, que é exatamente isso que o Diego estava tocando agora nesse ponto. Né? E essa cultura digital, o aluno ele deve saber utilizar as tecnologias digitais de comunicação e informação. Se eu parar aqui a leitura, utilizar as tecnologias digitais de comunicação e informação. Se eu parasse aqui a leitura, eu diria que o nosso aluno já faz isso. Tá? Mas eu acho que o ponto nevrálgico é a sequência dessa frase, que ele deve utilizar essas tecnologias de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Tá? E eu acho que é nessa complementação da frase que está a grande deficiência dos alunos de maneira geral nessa competência. E é aqui que o professor tem que entrar. É aqui que a gente entra. É aqui que a gente interfere. Agora, como eu vou interferir nisto se eu não tiver essa competência minimamente desenvolvida também? Então, eu digo que essas 10 competências, estamos aqui discutindo a quinta, mas as 10 competências são 10 competências que devem ser desenvolvidas não só pelos alunos, mas por todo mundo que está ligado à educação. Né? Porque se eu não tenho essa competência desenvolvida minimamente, não estou falando de ser um expert na cultura digital, mas eu tenho que ter um mínimo de domínio, porque aí eu tenho como interferir na formação desse aluno. E principalmente nessa sequência aqui, o pensamento crítico, significativo, reflexivo e ético. E para que esse aluno deve desenvolver isso? Para que ele possa se comunicar, para que ele possa acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. Essa competência, ela vai conversar muitíssimo com a competência 7, que vamos tocar daqui a pouquinho. E aí, no momento que estiver na 7, eu vou resgatar novamente essa quinta competência, porque eu acho que elas são intimamente ligadas. Tá? Então, na competência 6, é uma competência que fala sobre trabalho e projeto de vida. Inclusive, na BNCC do ensino médio, que está intimamente ligada com a reforma do ensino médio, com o novo ensino médio, né, um dos aspectos fundamentais lá é exatamente o projeto de vida. Né? Esse aluno ele tem que ser formado de maneira que ele consiga elaborar o seu projeto de vida. Porque no momento em que ele consegue pensar, consegue construir, né, o seu projeto de vida, certamente ele vai canalizar os esforços, a energia dele, os esforços dele para a concretização disso. Né? Então, o que diz essa competência sobre trabalho e projeto de vida? Que esse aluno deve entender o mercado de trabalho e planejar o seu projeto de vida, pessoal, profissional e social. Veja que a gente não está falando só de projeto de vida profissional, não é só qual a profissão, qual a carreira que ele vai seguir, mas é assim, qual é a vida pessoal, qual é o homem, qual é a mulher que ele deseja ser, tá? Que tipo de relações devem se estabelecer na sociedade, né? E ele deve desenvolver essa competência para quê? Para que ele possa fazer escolhas de uma maneira sólida, de uma maneira sustentada, de uma maneira muito sólida, para que ele possa fazer escolhas em relação ao futuro com liberdade, com autonomia, com consciência crítica e responsabilidade. Né? Quantos de nós não passamos, né, no nosso momento de, principalmente ali no final do terceiro ano do ensino médio, na hora de prestar um vestibular, você tem aquele mundo de opções, você fica em dúvida, fica em crise sobre qual a escolha que fará. Né? Eu acho que se essa competência já começa a ser desenvolvida lá na educação infantil, tá bem? Mas peraí, como que eu vou desenvolver essa competência na educação infantil?
tá? Veja só, fazer escolhas, não é isso? Ele tem que aprender a construir critérios para fazer as escolhas. Na educação infantil, isso pode começar a ser desenvolvido com a criança quando a professora ou o professor dá lá três brinquedos para ele escolher um deles para brincar. Essa criança tem que saber que se ela escolher o brinquedo A, ela está abrindo mão do B e do C naquele momento. Num primeiro momento, ela vai querer os 3, mas ela não poderá ficar com os 3, vai ter que escolher um. E se ela percebe que fez uma escolha errada, ela vai ter que aguardar depois um outro momento para poder fazer uma nova escolha. Num outro momento, quando ela tiver também lá as 3 opções para fazer escolha, ela vai parar para pensar, peraí, por que eu quero esse, por que eu não quero aquele, por que eu vou abrir mão daquele outro? Quando ela começa a estabelecer, a construir esses critérios, nós estamos ajudando lá na educação infantil, nós estamos ajudando essa criança a construir o seu processo de escolha, que vai ajudá-lo depois lá na hora da escolha de carreira profissional e vai ajudá-lo também depois do ponto de vista no desenvolvimento da sua profissão depois. Tá bem? Ok? Diego, fique à vontade sempre que quiser completar Esse qualquer ponto, coisa. Rony, que você toca... Não, é esse bate-papo, esse ponto que você toca é muito importante. Eu estou vendo aqui muitas alunas que já passaram por nós, né? Ex-alunas da faculdade e de algum momento. E aí, claro que nosso público maior aqui são as meninas da pedagogia, mas é importante porque essa competência ela faz sentido diário na profissão, né? Eu estou vendo ex-alunos aqui que já estão na coordenação, que já estão na direção, e essa lógica do projeto de vida, e lembrando que não é só projeto de vida na concepção de carreira, né, de progressão da carreira, mas às vezes é projeto de vida relacionado à maternidade, relacionado ao tipo de pós-graduação que vai fazer. Eu atendo muitas alunas aí, pergunta num café, às vezes na cantina da faculdade, que pós que eu faço? Isso também está relacionado com essa competência, para onde vai posterior, e que a BNCC, como você bem coloca aí, ela já começa a trabalhar isso de pequenininho, da educação infantil, já começa a dar pistas de como que isso vai se configurando ao longo da vida. Sensacional a sua abordagem, é muito legal mesmo ouvir isso. Bacana. E uma coisa, por exemplo, né, na disciplina física, no ensino médio, eu tenho um mundo de conceitos ali, um mundo de conteúdos para trabalhar. Eu tenho que fazer escolhas, sabe assim, porque nem tudo cabe para o aluno do ensino médio, nem tudo cabe para aquele momento em que eu estou. Eu acho que a gente tem que sempre pensar num planejamento que seja vivo, né? Um planejamento que seja mutante também ao longo dos anos. Eu não posso pensar assim, eu pego o meu planejamento do ano passado, coloco lá no Word, mudo a data e pronto, estou com o planejamento pronto para esse ano, né? O meu planejamento ele tem que ser vivo, tanto que eu defendo que um planejamento na escola, ele deva ser, o professor deva, claro, na semana de planejamento, no começo do ano, lá em janeiro, fazemos o planejamento, temos que sair com um planejamento, não é? Faz parte do nosso, da nossa rotina. Mas eu entendo que esse planejamento não possa ser definitivo. Que o planejamento definitivo, ele tenha que ser entregue depois para a coordenação, depois que o professor conhece o aluno, depois que o professor conhece as suas turmas, porque aí ele tem condições de construir esse planejamento conhecendo o público com o qual ele vai trabalhar, né? Porque no meu planejamento para esse ano não necessariamente tem que ser igual ao do ano passado, porque o meu aluno é outro, né? Então, eu gosto desse termo eu utilizo esse termo do planejamento vivo, né? Que é para dar essa ideia desse aspecto dinâmico do planejamento. Tá bem? Verdade, verdade mesmo. Bom, seguindo lá. Então, citei agora há pouco essa competência 7, que a gente vai resgatar a competência 5 aqui dentro dela também. Essa competência 7 fala do quê? Fala sobre argumentação. O que o aluno deve desenvolver nessa competência? Ele deve saber argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. E por que eu falo que ela conversa demais com a competência 5?
porque nós estamos, num momento, estamos na era das fake news, né? E então é fundamental que esse aluno saiba o seguinte: antes dele compartilhar uma determinada informação lá no seu Facebook, no Instagram, no Twitter, seja lá qual for a rede, né, que ele estiver utilizando, antes dele compartilhar, ele tem que aprender a verificar se é fato, ou se é opinião, ou se é simplesmente um boato, né? Quais são as fontes daquela informação, né? Então, vamos compartilhar. Agora, então, estamos aí num momento de pandemia do coronavírus e a gente ouve 500 mil receitas mágicas, inclusive, né, de como curar, né? Uma das mais recentes, lá nos Estados Unidos, fala que aqueles produtos de limpeza seriam bons para o organismo contra o coronavírus, né? Que foi uma fala do Trump lá, inclusive. E aí, logo após essa fala do Trump, teve uma quantidade muito grande de pessoas indo para os hospitais, para os serviços médicos, com intoxicação porque ingeriram produtos de limpeza como se aquilo fosse limpar o seu organismo internamente, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com as informações que a gente passa para frente, né? Então eu tenho que saber argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, porque só assim eu terei condição de, peraí, deu uma travadinha aqui, só assim eu terei condições de formular, negociar e defender ideias, negociar pontos de vistas e decisões comuns que promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, com um posicionamento ético no cuidado consigo e com o outro, né? Eu acho que, assim como diz lá na competência número 1, que o conhecimento deve ser utilizado para que a gente possa entender e intervir na sociedade, eu tenho que intervir na sociedade utilizando como sustentação, né, informações confiáveis, dados verdadeiros, dados sólidos, né? Então vejam como essas competências elas vão conversando intimamente uma com a outra. Não dá para a gente falar assim, eu vou desenvolver a 1 e não a 3 e não a 5. Quando a gente desenvolve esse trabalho, todas elas têm que estar dentro do seu trabalho pedagógico, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque senão a gente cai naquelas gavetinhas de novo, só que agora seriam gavetinhas de competências, né? Você tocou num assunto aí tão importante e parece que essa competência 7 é tão atual, porque você é super delicado, dando o exemplo do Trump lá dos Estados Unidos. Eu vou provocar um pouquinho mais, porque assim, quem está hoje em São Paulo está vendo essas crenças ou essa falta de argumentação com base em dados e informações confiáveis, né? Assistindo muita gente aí acreditando em coisas que não têm conexão com a realidade, com os dados, com as informações. Eu vou tomar a ousadia aqui, vou falar para os alunos, eu vou na página dele, ele diariamente atualiza os dados sobre a pandemia. Depois, quem puder, acompanhar a página do Facebook do Volney Melo, ele atualiza diariamente os gráficos, e é isso que a gente está falando, informações confiáveis, não é a ideia do senso comum, mas tudo isso com informações que tenham sentido, que estejam repletas aí com consciência, com posicionamento ético, com cuidado. E eu acho que não é só lá nos Estados Unidos, né? A gente está vendo aí que parece que não entendeu, que não está levando a sério o momento que a gente está vivendo, inclusive por conta desse momento que a gente está aqui hoje, nesse instrumento, nessa ferramenta online aqui. Sim, e tocando nesse ponto, né, eu estive olhando novamente, analisando os gráficos que tenho atualizado diariamente, como você falou, e também tive acesso a um outro estudo que é feito por um engenheiro de dados, que você já deve ter visto também, aquele que ele faz uma comparação com as folhas de Vitória Regia, tá? Do crescimento exponencial, como é que vem a ser isso. E São Paulo,
a partir do momento em que começou esse distanciamento social, da forma como ele está ocorrendo, São Paulo fez com que, no crescimento exponencial, essa exponencial ela tem uma taxa de crescimento. São Paulo fez com que esse crescimento não fosse tão acentuado assim. Ele está numa curva um pouquinho mais baixa do que quando começou, né? Então é um estudo bastante interessante que foi feito, construindo essa função exponencial para cada período da pandemia em São Paulo. E a partir do momento em que começou as regras em São Paulo de fechamento do comércio, do comércio não essencial, naquele momento, São Paulo fez com que desse uma descidinha nessa exponencial, ela não cresceu tão rapidamente, né? Paralelamente a isso, não sei se você tem, quem entra na página vai verificar, que eu coloco também lá, um caso que aconteceu em Blumenau. Em Blumenau houve a abertura do comércio todo, inclusive teve aquele shopping que fez festa lá, tocando música para o pessoal entrando, né? E na hora que a gente faz o acompanhamento do que aconteceu em Blumenau, a gente vê que num período de 7 dias após aquela abertura que foi feita, há um crescimento significativo, já com o dobro de casos que tinha, inclusive agora já está indo para 3 vezes o caso que tinha antes dessa abertura. Só tem uma explicação para isso. A explicação é abriu, né? E na hora que abre, você facilita a contaminação das pessoas todas. Lembrando que o confinamento não é... Lembrando, né, só completando, Diego, lembrando que esse confinamento não é para que as pessoas não se contaminem, porque da forma como esse vírus se propaga, em algum momento, quase que a totalidade da população será contaminada de alguma forma, tá? Mas esse confinamento, ele é distanciamento social e da forma como é feita a quarentena, é para evitar que a velocidade de contaminação das pessoas seja muito alta. Porque se a velocidade é muito grande de contaminação, o sistema público não dá conta. Né? Em São Paulo, por exemplo, os hospitais públicos já ultrapassaram chegaram na faixa de 90% de ocupação dos leitos para atendimento. Diversos hospitais já estão com 100% das UTIs tomadas. Agora, imagina que estejam com 100% tomadas e ainda continuam chegando mais pessoas doentes, né? Os médicos passam a ter que decidir o seguinte: quem eles atendem lá e quem volta para casa. E muitos, igual está acontecendo em Manaus, muitos estão voltando para casa para morrer em casa. Né? Porque aqueles que estão no caso mais grave, que necessitam dos respiradores, se não tiver o respirador, morre. Né? Então é fundamental. E para isso, eu entendo que a base é a ciência e a base é analisar os dados que se tem. E sempre pensando nos dados oficiais. Perfeito, Volney. E você repara como isso que a gente está vivenciando tem uma relação direta com as 10 competências que você está falando. Total. Não tem como desvincular o cenário que a gente vive no mundo e no Brasil da educação. A educação é que faz total sentido para que as pessoas consigam viver melhor, consigam viver o cotidiano e sem disputas entre disciplinas, mas com casamento, com a conjugação dessas disciplinas. Para te passar a palavra de volta, a professora Ana Paula Portes colocou o link nos comentários da página do Volney, que tem os gráficos aí. Depois, está lá nos comentários, a professora Ana Paula já colocou. Obrigado, viu, Ana? Volney, vou colocar de novo aqui o seu PPT. Beleza. E só aproveitando também, né, depois que terminarmos essa conversa aqui, é que eu atualizarei os de hoje. Os de hoje eu não atualizei ainda, porque estamos aqui. Então, a atualização de hoje, a atualização de hoje virá um pouquinho mais tarde. Tá bem? Né? Então, pessoal, na competência 8. Essa competência 8 fala do quê? Ela vai falar sobre autoconhecimento, sobre autocuidado. Que esse aluno, ele deve conhecer-se, deve apreciar-se, reconhecer suas emoções e as dos outros, ter autocrítica. Para quê? Para que ele possa cuidar da sua saúde física, emocional, lidar com suas emoções e com a pressão do grupo. Eu gosto de usar como exemplo dessa competência o seguinte: aquele aluno que tem essa competência desenvolvida,
né, que se conhece, que se aprecia, que tem uma autoestima, né, de uma forma adequada, porque também não pode ser exagerada, mas que tenha autoestima de uma forma adequada, não tem bullying que o pegue na escola. Não tem bullying, porque eu digo o seguinte, quando é que um apelido, por exemplo, pega numa pessoa? Um apelido pega quando ou a pessoa se incomodou demais com aquele apelido feriu a pessoa, se incomodou e a pessoa ela se sente agredida com aquele apelido, e aí o outro percebe isso e aí ele utiliza, ou então quando a pessoa gosta e aí inclusive ela se apresenta pelo apelido. Né? Eu vejo que são as duas situações possíveis para um apelido pegar numa pessoa. Agora veja, se esse estudante, se esse aluno tem essa competência 8 bem desenvolvida, o apelido dele só vai pegar se ele gostar do apelido e se ele quiser ser chamado pelo apelido, se ele quiser ser apresentado pelo apelido. Porque a primeira situação não vai agredi-lo, não vai incomodá-lo de forma a deixar dessa maneira para que os outros utilizem diretamente esse apelido como forma de provocação. Bem? Quer comentar algo, Diego? Não, eu estava só deixando você grande. Tá. Ok. Beleza. Então vamos lá. Na nona competência. Essa nona competência vai falar sobre o quê? Sobre empatia, sobre cooperação. E nós, por exemplo, estamos num momento que total falta de empatia nesse Brasil, né? O que nós mais temos como é que eu estou buscando a palavra aqui, mas a gente não aceita, né, o pensamento contrário. Então, por exemplo, Intolerância, né? A intolerância, essa é a palavra. No Brasil hoje, né, se você faz qualquer crítica ao governo atual, você é petralha, é o PT. É o PT, é petralha. E se você não faz a crítica, você é bolsominion, né? Mas peraí, tem um mundo entre esses dois extremos aqui, né? Porque a gente está utilizando o termo aqui é o bolsominion, né? Aqui dos defensores do Bolsonaro, os seguidores, tá? E a gente está associando esse pessoal com a extrema direita. Em compensação, quem é do outro lado, que pensa um pouco diferente, também está sendo colocado no outro extremo, na extrema esquerda, para isso. Mas peraí, entre a extrema direita e a extrema esquerda existe um mundo aqui nesse meio. Então não é pelo fato de eu criticar que eu estou querendo que esse governo não dê certo, que eu estou querendo impeachment, não é isso. Né? O fato de eu criticar é porque estou vendo coisas que não estão adequadas. E quando outras pessoas também defendem e elogiam, também não significa que necessariamente essa pessoa é um extrema-direita, né? Ela está vendo coisas lá que vão de acordo com o que ela pensa. De repente, a linha mais neoliberal da economia, para essa pessoa, faz sentido. Né? Pode não fazer para mim. Preto e branco, né, Valnei? Exatamente, existem uns tons de cinza todo aí nesse meio, né? Entre esses dois extremos. Né? Ok? E aí eu acho que, nesse ponto, o desenvolvimento da empatia é fundamental. E agora a cooperação nós estamos vendo de uma forma muito clara e de uma forma muito forte, né, nesse momento. Então a gente vê as pessoas se ajudando, né, você vê as pessoas buscando, no prédio que eu moro aqui, tem um morador que está indo ao mercado e trazendo a compra para um outro que tem mais idade, que não quer sair de casa, quer ficar lá, tá, no confinamento. Então, esse tipo de cooperação é uma coisa muito bonita de se ver, né? Fala, Diego. Tem duas questões aqui que as alunas levantaram. As professoras, a Cris está fazendo a curadoria lá, o filtro, sobre a importância, para você juntar as competências, sobre a importância, como que você responde da tecnologia no ensino. Eu acho que é uma questão que está bem à flor da pele, né, por esse momento, que tá todo mundo falando. E aí, sobre essas alterações, que aí eu vou adiantar, mas eu sei que você vai abordar mais na frente, que são as questões da avaliação. Mas
teve uma pergunta aqui da Gabi Nardotto sobre essas questões de avaliação, sei que você vai abordar mais à frente na programação. E junto aí, que você bem coloca, né, da competência 8, desses aspectos emocionais, socioemocionais, que é muito importante que a gente compreenda do aluno, que a gente compreenda do professor, que a gente compreenda das famílias também. Porque só faz sentido, né, Rondei, como a gente tem falado aí em todo canto, que a gente compreenda que o aluno tem as suas questões de amadurecimento socioemocional, mas é que a gente saiba que o professor e a mãe também são gente, também sente, também tem dificuldades de relação, também chora, também sofre. Então, nesse conjunto aí, queria deixar só a pergunta aqui da Ana Paula sobre essa relação da tecnologia, né? E mais para frente, para você também já abordar a questão da avaliação, que a Gabi também deixou, e eu sei que você vai trazer já já. Uhum. Bom, vamos começar pela questão da tecnologia, né? Nesse momento todo que estamos vivendo da pandemia, né, eu diria que ela está trazendo algumas coisas boas, né? Eu sempre digo que toda moeda tem dois lados, né? Você tem sempre para olhar. Eu não sou de ficar olhando só num copo pela metade, ficar olhando só a metade vazia. Eu gosto de olhar também a outra parte, né? O que nós temos aí. E aí eu acho que a tecnologia é uma coisa boa que está acontecendo, porque esse recurso que a gente está utilizando aqui, ele sempre esteve aí do nosso lado. Quer dizer, sempre, claro que não, mas já faz muito tempo que ele está ao nosso lado. Só que ele estava absolutamente adormecido, né? As escolas, de maneira geral, então se a gente pensar nas escolas privadas, muitas delas já têm uma plataforma, né, que estava lá, plataforma, só que ela sempre foi utilizada como um depositório de materiais. Os professores só utilizavam essas plataformas para distribuir lista de exercícios para os alunos, para distribuir tarefa, para distribuir orientação de estudos. Agora, essa plataforma está sendo utilizada para que esse professor dê aula, né? Então, e os professores estão tendo que aprender a lidar, né, com o vídeo, né? O professor, não acho que o professor tenha que aprender a ser youtuber, tá? Mas ele tem que desenvolver o mínimo de conhecimento em relação a essas tecnologias para que ele possa utilizar isso de uma forma adequada. E nesse sentido, é fundamental que a aula que o professor está dando nesse momento, aqui pelo vídeo, não seja aquela mesma aula que ele dá em sala de aula. Ó, vocês estão vendo aqui atrás, acho que dá para ver, tem uma lousinha branca ali que eu uso para algumas anotações. Eu não posso pegar e simplesmente utilizar uma lousa dessa e dar aula para o aluno, como se eu estivesse na sala de aula e esse aluno me vendo lá em frente à lousa, né? Eu tenho que pensar em atividades, tenho que pensar em trabalhos, em projetos para esse aluno, no qual ele tenha que desenvolver o seu pensamento crítico, tenha que pensar, tenha que refletir, só que agora sem esse contato pessoal, né? Então, os professores todos hoje, eles estão, né, de uma forma, e aí vocês vão ver uma tela para frente, que eu procuro representar isso, os professores hoje estão todos alucinados, estão trabalhando até de madrugada para poder produzir materiais, assim, porque está todo mundo tendo que aprender o que fazer nesse momento, né? E as famílias também, por outro lado, estão sendo massacradas com 500 mil atividades de todos os professores. Então, aí, olhando a minha formação na área de exatas, minha formação de física, se eu pensar numa curva, toda curva aqui, ela pode ter um ponto de inflexão. Então, tá vendo? Ela vem curvando para um lado e, num determinado momento, curva para o outro. Eu acho que a gente está aqui no momento de localizar esse ponto de inflexão e aprender a utilizar essa tecnologia, mas temos que integrar as áreas. Então, por exemplo, vamos supor que estejamos numa mesma escola, você dá aula de história, eu dou aula de física, e tem o Douglas, amigo nosso, dando aula de matemática lá, e nós começarmos a elaborar, de repente, algum tipo de trabalho, algum tipo de pesquisa para o aluno, no qual eu, você e o Douglas coloquemos a mesma
atividade para o aluno, só que ele vai olhar no mesmo fenômeno, ele vai olhar do ponto de vista da ciência, vai olhar do ponto... Por exemplo, pega agora o Covid. Ele pode olhar esse Covid do ponto de vista da ciência, fazer uma pesquisa e analisar do ponto de vista da ciência, pode analisar do ponto de vista matemático a questão dos gráficos, do crescimento disso, os modelos matemáticos de crescimento, mas também pode olhar do ponto de vista histórico, geográfico, como é que ela se alastrou pelo mundo. E aí, trazendo para a conversa a nossa amiga Paula também, de que forma isso está lidando com a maneira de comunicação que está acontecendo em todos os lugares. E se a gente consegue construir isso de uma forma conjunta, esse aluno vai ter o conhecimento em ciências da natureza, em ciências humanas, em matemática, em português, em linguagens, só que sem ter necessariamente 4 tarefas diferentes. Ele tem uma tarefa grandona com diversas partes nesse... É o que eu chamo do gavetão, entendeu? Com todo mundo junto e misturado ali. Tá bem? Volney, e nessa mesma pegada aí, eu quero só separar 2 questões aqui. Uma da Dorcas, que deixou uma pergunta interessante também, que é sobre a primeira competência guiar todas as outras, se há essa hierarquia ou não, ou se elas são mais horizontais. E aí tem uma outra... A Dani Dias, uma querida, deu aula para ela, acho que no 4º, 5º semestre, que ela pergunta sobre como equalizar as regionalidades com a BNCC. Só para você aproveitar um pouquinho esse gancho aí também, e já falar dessa horizontalidade das competências, e como equalizar as diferenças regionais. Esse Brasil é uma coisa gigante. Estava aqui Gisele, lá da Bahia, acompanhando, Gisele Cordeiro, uma querida também. Esse Brasil, uma coisa gigante, tem gente de Santa Catarina, Maceió, Bahia. Como que equaliza? Porque as alunas, elas não necessariamente dar aula na rua, perto de casa. Elas são professoras do Brasil inteiro, e pode estar, quem sabe amanhã, outro dia, mudar de estado, ir para outro canto, e vai ter que entender essa relação aí. Como que você coloca isso aí, Volney? Então, esse da regionalização, né, que você fala, que a aluna falou, eu entendo que o fato de nós desenvolvermos as competências e habilidades, ela já vai dar conta disso. Porque o professor tem que sair daquele lugar de que ele é o detentor do conhecimento. O professor hoje não é mais. Se eu pensar quando eu estava na educação básica, então no meu tempo, né, era tempo de ginásio, colégio, primário, né, que depois se transformou em ensino fundamental e colegial, e depois o colegial virou ensino médio, né? Então, se eu pensar grupo escolar, lá atrás, né? Exatamente. Aí o grupo escolar é um pouquinho antes de mim, não tá um pouquinho antes. Marcelo. Mas é isso mesmo. Então, se eu pensar naquele momento, o professor, ele era o detentor do conhecimento ali. Eu tinha acesso ao conhecimento por meio desse professor. Tá? E quando eu ia fazer uma pesquisa, eu ia procurar numa enciclopédia, né? E aí, quem tinha a Barça, falava, eles têm a Barça, né? Porque era a enciclopédia, né? Que só algumas pessoas conseguiam comprar, né? Ou então, custava, né? Então, eu ia buscar lá, tá? Porque eu não tinha os meios de comunicação de uma maneira tão rápida. A gente sabe agora, em real time aqui, a gente sabe o que está acontecendo na Itália, né? Sabe, por exemplo, com relação aos complementos. A gente não tinha esse tipo de coisa. Então, aí, e quando eu queria uma pesquisa mais profunda, coisa assim, eu tinha que ir à biblioteca, tá? Fora isso, eu ficava assim, era o professor que me trazia as informações. Hoje, o professor não pode mais se ver nessa posição, porque o professor também não detém essas informações todas, porque elas estão correndo de uma velocidade muito grande. O professor, ele tem que funcionar, na realidade, como sendo um curador dessas informações. Perfeito. Né? O professor, ele tem que ensinar o aluno a buscar a informação, só que para ensinar a buscar nas fontes confiáveis, não é buscar no grupo de WhatsApp. Tá? Buscar a informação nas fontes confiáveis. E aí, na medida em que o professor ensina o aluno a fazer isso, tá? E vá desenvolvendo as suas competências, tanto essas competências gerais, quanto aquelas competências específicas de cada área do conhecimento, o conteúdo vem junto. O conteúdo, na realidade, ele é um pretexto para o desenvolvimento dessas competências.
Né? Se o aluno desenvolve a competência, ele busca aquela informação, aquele conhecimento específico quando ele quiser. Né? Mas ele tem que ser, tem que aprender a construir esse conhecimento e aprender a buscar essas informações. Então, eu acho que quando a gente trabalha dessa maneira, os aspectos regionais eles já estão dentro disso. Né? Sim. Então, sabe, já são considerados. Não tem sentido eu ficar perguntando, vai aquela pergunta clássica que a gente brincava com relação à geografia, que é daí da sua área de ciências humanas, quais os afluentes da margem direita do rio Amazonas? Sei lá quais são. Se eu precisar em qualquer momento, eu dou um Google lá e vou buscar. Perfeito, né? perfeito, é isso aí. Entendeu? Isso é uma informação que não é o tipo de coisa que tem que ficar enchendo a cabeça do aluno. Tá? Mesma coisa hoje. Antes a gente tinha que saber de cor os telefones, inclusive do pessoal da nossa família. A gente tinha que saber de cor o telefone. E quando era de alguém, outro que você quisesse, você ia lá na lista telefônica buscar. Hoje em dia, está tudo no seu arquivo dos contatos do celular. Né? A gente liga pelo carro, né, Volney? Aperta o botão e fala ligar para. Exatamente. E aí não sabe o número. Eu acho que com isso é como se a gente abrisse espaço no nosso cérebro para fazer os questionamentos, as reflexões de uma forma mais profunda. Né? A educação que eu discuto muito, a seguinte frase que todo mundo já ouviu com toda certeza: a escola do meu tempo é que era boa. Né? Todo mundo já ouviu essa frase. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Porque eu definir isso, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque é uma avaliação, né, quando eu faço isso, eu tenho que definir critérios. Qual é o meu critério? O meu critério é a escola. Se eu pensar na escola daquele tempo, por exemplo, o professor Francisco Soares, que é da UFMG e foi presidente do INEP, ele diz com muita propriedade que eu só posso falar numa escola de qualidade se for de qualidade para todos. Se é uma escola de qualidade que exclui, ela já fugiu do nome qualidade. E aquela escola que a gente tinha, por exemplo, eu terminei o ensino médio, o antigo, quando já terminei em 1980. Aquela escola era uma escola excludente. Era uma escola na qual eu tive que prestar um vestibulinho para entrar no colegial. Tá? Eu saindo do ginásio, eu não tinha vaga garantida, eu tive que prestar um vestibulinho. E assim como eu passei no vestibulinho, colegas meus não passaram. E quem não passava no vestibulinho, naquele momento, lá para fazer o antigo colegial, o atual ensino médio, quem não passava só tinha duas possibilidades. Ou parava de estudar, ou ia para uma escola privada. Se não tinha condição de pagar uma escola particular, uma escola privada, parava de estudar. Encerrava. Tá? Então, por exemplo, eu comecei a dar aulas num antigo supletivo. Hoje a gente chama de educação de jovens e adultos. E quando eu fui dar aula nesse supletivo, né, eu dei aula para um amigo meu do ginásio, que ele não tinha passado no vestibulinho, tinha parado de estudar e voltou depois para fazer o supletivo. Então, veja, era uma escola excludente aquela. Sim, então, peraí, e outra, aquele conteúdo que eu tinha lá todo era um conteúdo para quê? Era extremamente propedêutico, né? Era simplesmente o conhecimento pelo conhecimento. Ele não tinha essa segunda parte aqui, quando eu quebro a leitura da competência da BNCC, que é não pensar assim, para quê? Né? Era o conteúdo pelo conteúdo. Eu quero saber quem é que descobriu o Brasil, quero saber, né? E aí, claro, levando, né, para a sua área, quem descobriu o Brasil, na realidade, foram os índios, né? Não foram os portugueses, né, Diego? Você quer dar não faz sentido algum, exatamente. Não é? Tem que decorar quem, quando, onde. Exatamente. E aí você tinha aquele questionário com 20 perguntas, e daquelas 20, 10 iriam cair na prova. Sabe? Peraí, de que ponto? Isso é qualidade? Não. Também não vou dizer que hoje a gente está na qualidade que a gente gostaria. Eu penso que hoje a educação, o aspecto da acessibilidade no Brasil foi resolvido. Né? A gente tem praticamente 100% das crianças em idade escolar lá na educação infantil fundamental 1 tem acesso à escola. Né? Isso a gente já conseguiu universalizar no Brasil. Tá? Ainda não universalizou a permanência desse aluno.
porque ele vai, ao longo do tempo, ele vai saindo, tanto que, né, Invadindo. quando chega no ensino médio, você tem um índice de evasão grande, né? Então, a gente ainda não resolveu essa questão da evasão. E a gente não resolveu a questão da qualidade conceitual da aprendizagem, que são passos que a gente tem que seguir, né? A gente tem que caminhar nesse sentido. Mas eu entendo que a educação hoje, o ensino que é feito hoje, ele provoca aprendizagens muito mais significativas do que aquela que eu tive, né, na minha época. Tá? Agora, a gente tem que garantir que isso seja para todos. Tá bem? Perfeito. Perfeito, Okay? perfeito. Tá bem? No aspecto da avaliação, que a professora pediu, da avaliação, eu vou voltar nela daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Tá? Beleza. Então, aqui, na empatia e cooperação. Esse aluno ele deve exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, né? Para que a gente não tenha tanta intolerância como a gente está tendo hoje, né? E para quê? Para que ele possa fazer-se respeitar, promover o respeito ao outro, acolher e valorizar a diversidade. Aqui, ó, eu gosto muito de falar a palavra diversidade e não diferença, né? Porque eu acho que tem muita gente que coloca como um sinônimo, mas para mim é completamente diferente esse tipo de coisa, né? Eu tenho que valorizar a diversidade entre as pessoas, a diversidade sem preconceito, né? Eu qualquer condição, qualquer situação de preconceito, ela deve ser combatida, tá bem? Seja com o preconceito de cor da pele, seja o preconceito com relação agora está o preconceito com relação à China, né? Porque o vírus foi criado no laboratório na China, sabe? Toda e qualquer questão de preconceito eu entendo que deva ser combatida sempre, tá? E isto, para mim, ela está totalmente dentro desta competência 9. Né? E na não tem diálogo com preconceito, né? Não tem. Com relação a preconceito, não há diálogo. Na mesma mesa. Não há negócio. A gente tem que combater o preconceito, seja ele da cor. Qual for. O preconceito, ele já pressupõe que não existe a menor possibilidade de negociação com relação a qualquer coisa de preconceito. Né? Exato. Então, tá? Exato. Ok? E na 10, essa competência 10, ela vai falar sobre a formação humana e integral, vai falar sobre o desenvolvimento da autonomia desse aluno. Que esse aluno ele deve aprender, ele deve ser capaz de agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Por exemplo, olha a época que estamos passando. Tá? É uma época em que uma boa parte das profissões, aquelas que podem, né, estão sendo feitas em home office. Tá? Imagine uma pessoa trabalhando em home office se ela não tiver desenvolvida essa competência que fala de autonomia, se ela não sabe administrar o seu tempo, se ela não sabe gerir as tarefas que ela tem para entregar. Né? Então, perfeito. Tá? Um minutinho só, por favor. Desculpe. Então, uma pessoa que não tem essa competência desenvolvida, profissionalmente, ela será colocada de escanteio rapidamente. Né? Aquele profissional que fica dependendo sempre de ouvir do seu superior, do seu coordenador, do seu supervisor, do seu gerente, o que ele tem que fazer, esse profissional rapidinho começa a ser colocado em escanteio, né? Porque ele tem que aprender a agir, tanto de maneira pessoal como de forma coletiva, para que ele possa tomar decisões seguindo princípios éticos, democráticos. Eu também penso que democracia não se discute. Não se negocia com isso. Não se negocia. Democracia, atitudes antidemocráticas e preconceituosas, eu entendo que não há negociação com relação a isso. Perfeito, tá? perfeito. Né? E pensar que essas decisões elas têm que ser sempre inclusivas, elas não podem ser excludentes. Né? Então, quando eu penso, hoje, por exemplo, eu sei que vou tocar num outro assunto, mas é que para mim faz tudo parte do mesmo bolo, né, nesse processo. Você viu que já foram divulgadas as datas de vestibulares das universidades públicas de São Paulo e as datas do Enem, né? Mas nós estamos com as escolas paradas.
quer dizer, paradas em termos, né? Mas vamos lá. Até semana passada, a escola em São Paulo estava parada. Ela retomou a semana passada com essas aulas remotas. Mas, vamos lá. Há uma diferença muito grande nesse processo. Porque existem uma série de outras escolas nas quais os alunos estão tendo aulas síncronas. A aula na escola começa às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã o aluno tem que estar em frente ao computador, porque ele vai assistir uma determinada aula. E o professor está dando aula para ele ao vivo, ali. Agora, isso não é o que acontece no grosso das escolas. E mesmo esse que está tendo aula de forma síncrona dessa forma, né, esse aluno também tem que aprender a aprender dessa maneira, que é diferente do aprender quando está lá dentro da sala de aula, em contato direto com o professor. Então, eu entendo que os alunos, os formandos de 2020, na terceira série do ensino médio, esses formandos, eles estão numa situação de desvantagem em relação aos formandos de 2019 para trás. Tá? Perfeito. Não é uma situação de equidade. Né? Então, só para completar a ideia, por exemplo, nesse caso, não é uma proposta inclusiva você manter a data do Enem para os dias 1 e 8 de novembro. Você tem que definir esse calendário após o retorno às aulas de todo mundo. Porque aí sim você está numa situação mais equitativa. Volney, você coloca isso de maneira brilhante, que são dois conceitos, que é equidade e igualdade, que eles permeiam toda a base, a busca de equidade e igualdade. E eu vou aproveitar porque o que você falou, a professora Sônia Nolasco, é uma querida amiga da língua portuguesa, da linguística da PUC, acabou de me escrever aqui no WhatsApp sobre isso que você falou, dessa questão de injustiça e desigualdade, porque vai colocar pessoas em patamar de concorrer de uma coisa, mas que elas estão saindo, elas têm uma largada diferente. Então, assim, o menino que parou 2 meses de estudar, ele vai ter desempenho diferente daquele que não parou, né? Além de outras questões sociais, econômicas e tal. Então, isso que você coloca faz todo sentido com essa lógica da autonomia, da responsabilidade e com essa lógica dos princípios éticos, democráticos e inclusivos. Tem uma outra pergunta aqui das meninas também, falando sobre essa questão da inclusão, e a inclusão não é só do aluno com dificuldade de aprendizagem, a inclusão às vezes é social, é econômica, é étnica, é de gênero. Então, essa inclusão, ela abrange mais do que a necessidade educacional especial. Ela abrange também a localização, o território, como que esse menino demora para chegar à escola, como que esse menino se alimenta para chegar até a escola, e são esses princípios que a gente precisa ficar atento, né? Perfeito. Inclusive, nós sabemos que uma boa parte dos alunos que temos nas escolas públicas, a alimentação que eles têm no dia é a alimentação que ele tem na escola. Né? Perfeito. Então, perfeito. Nós temos agora uma questão muito séria a se analisar. Nós já temos relatos, né, já ouvi relatos de mães que tiveram que subir no alto de um morro com o celular para pegar sinal para poder baixar a tarefa para a filha. Né? A aluna Natália acabou de colocar isso, nos comentários sobre essa questão de aluno que não tem Nath Andrade, essa questão de alunos que não tem nem sinal, e isso impede a realização ou precisa ter uma visão macro. Eu vou cortar um pouquinho porque eu vou fazer um merchan. Na live de quinta-feira, está todo mundo acompanhando aí, quase 150 pessoas, na live de quinta-feira vem o Alex, e o Alex vai tratar justamente essas questões da implicação pública, do desenvolvimento Legal. Das secretarias, dos municípios, dos estados, ele vai abordar exatamente essa questão. Então, não percam, gente, quem está aí acompanhando, amanhã a professora Cris e o professor Zé Roberto faz sobre as competências de língua portuguesa. Na quarta-feira, eu faço com o Davi sobre educação infantil e na quinta-feira com o Alex sobre as implicações das políticas públicas da BNCC. Então, é um conjunto, a semana inteira, desdobrando bastante esse tema. Vai lá, Volney, senão a gente Bacana. já está 1 hora e meia. Não, tá joia.
Bacana. E aí chegamos na avaliação. Avaliação. Né? Então, primeiro, eu quero tocar nos aspectos conceituais da avaliação. O que é avaliar? Né? Avaliar a gente faz avaliação em todo momento no nosso dia a dia. Então, você está lá numa fila, né? Não agora, tá? Mas quando a gente podia ficar na fila, né? Você estava numa fila, né? Você vai entrar numa fila no supermercado, você olha, não é isso que a gente faz? Qual caixa? Você vê, daquele caixa ali parece mais rápido, aquela fila ali tem uma pessoa só, mas está com um carrinho transbordando. Essa outra fila aqui tem 3, mas são todas coisas pequenas na mão. A gente está fazendo uma avaliação para escolher em qual fila a gente vai entrar, por exemplo. Porque a gente está fazendo uma emissão de um juízo de valor, né? E a gente está analisando, a gente está construindo alguns critérios para poder decidir pelo caminho A ou pelo caminho B. Isso é avaliação e ele está presente 100% do tempo no nosso dia a dia, tá bem? E aí, nesse sentido, pensando agora na avaliação educacional, né, trazendo para o nosso contexto, eu entendo que há alguns aspectos que devem ser absolutamente definidos na hora de pensarmos num processo de avaliação. Tá? Não vou falar simplesmente de um instrumento num determinado momento, mas de um processo como um todo. Mas vamos lá, na construção de um próprio instrumento também. Tem 5 perguntas que têm que ser respondidas, tá? Para a gente começar para a gente construir esse processo. Primeiro, quem avalia? Tá? Quem é que está avaliando? Então, por exemplo, na avaliação interna, aquela que o professor está fazendo em sua sala de aula, a avaliação interna, quem avalia é o professor. É o professor que escolhe o que será avaliado, é o professor que escolhe o instrumento, é o professor que vai, o momento, é o professor. Numa avaliação externa, como por exemplo o SAEB, tá? Quem está avaliando não está no interior da escola. Quem está avaliando é, por exemplo, o INEP, que está construindo o SAEB. Então, quem está avaliando é o governo, na sua instância é o MEC, o Ministério da Educação. Tá? Então, a primeira coisa é a seguinte, quem é que está avaliando? Porque a partir do momento em que eu defino claramente quem é que está avaliando, eu defino quais são os objetivos disso. Por exemplo, uma avaliação interna, ela tem por objetivo a avaliação de fato dessa evolução da aprendizagem, né? Da evolução desse processo inteiro de aprendizagem. Por isso que a gente utiliza diversos instrumentos. Numa avaliação externa, eu não estou avaliando o que o aluno aprendeu em cada aula. Numa avaliação externa, eu estou avaliando o seguinte, o aluno do 5º ano, lá no SAEB, o aluno do 5º ano, o que ele deveria saber quando ele chega aqui no 5º ano? Ele deveria saber isso. Então, eu vou fazer uma avaliação para poder verificar o que ele sabe daquilo que ele deveria saber. Tá bem? Ao passo que na sala de aula eu estou avaliando como é que ele vai aprendendo do passo a passo. Tá bem? Outra pergunta. Avaliar o quê? Né? O aluno não pergunta lá o que vai cair na prova? Né? Então, tem que ficar claro, tanto para quem está construindo a avaliação, quanto para quem será avaliado, tem que ficar muito claro o que será avaliado. Eu vou construir uma avaliação para avaliar conteúdo, vou construir uma avaliação para avaliar as competências e habilidades, o que eu vou fazer? E aqui já vou dizer que é um falso dilema. É um falso dilema dizer que ou eu avalio conteúdo ou eu avalio competências e habilidades. Eu acho que essas coisas vêm juntas. Eu utilizo os conteúdos para construir essas habilidades. Tá bem? Então, é fundamental que o aluno saiba o que será avaliado e segundo quais critérios ele será avaliado. Tá? O aluno ele não pode ser pego. Eu digo que num processo de avaliação, o aluno ele não pode ser pego de surpresa. Tá? Momento de avaliação não é momento de surpresa. Exatamente, ela não é punitiva. Não é instrumento de poder para punir o aluno. Só que a gente vê muitas vezes a avaliação sendo colocada assim, né? Vocês não vão ficar quietos, vão estar fazendo bagunça? Espera um pouquinho, só que vocês vão ver a prova. Né? Então, eu quero aproveitar você aí, porque eu estou com os alunos aqui,
e são testemunhas de como a gente fala isso para eles. A avaliação não pode ser instrumento de poder, não pode ser para afligir o aluno, não pode ser para desestabilizar o aluno ou dizer, eu mando, eu sei, você não sabe. A avaliação não pode ser isso, tem que ser uma relação de diálogo, de verificação, né? E eu fico muito feliz de ouvir você falar isso, porque reforça o que a gente tem dialogado com os alunos, né? Na graduação ou na educação básica. É nesse sentido aí. Exatamente isso. Né? Outra pergunta, né? Eu vou avaliar para quê? Né? Eu estou avaliando apenas para poder fechar uma nota e lançar no sistema no final do bimestre ou do trimestre? Se eu estiver avaliando para isso, na realidade, o meu objeto da avaliação, que vem na outra pergunta aqui, eu estou avaliando para a secretaria da escola. Né? Não estou avaliando para um processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui, nesse aqui, diria o seguinte, o professor ele tem que ter de uma forma muito clara qual é a finalidade daquela avaliação. Eu estou avaliando para verificar se determinada habilidade, determinada competência, se ela foi atingida, se ela foi desenvolvida. E aí eu vou construir os meus instrumentos, vou escolher os itens de avaliação, as questões que eu vou utilizar, ou se é uma pesquisa, se é um trabalho em grupo, se é não importa qual o instrumento, mas eu só poderei escolher o instrumento se essas coisas ficarem claras. Tá bem? Uma outra pergunta que eu já toquei nela aqui também, eu estou avaliando para quem, né? Se o meu objetivo é fechar a nota no final do trimestre, eu estou avaliando para a secretaria da escola, né? Não estou avaliando para desenvolvimento da aprendizagem do aluno, não estou avaliando para que essa avaliação me dê subsídios para eu escolher os caminhos, se eu preciso retomar ou não determinado assunto com os alunos. Né? Então, uma avaliação externa, por exemplo, o SAEB, né, eu estou avaliando para o Ministério da Educação. Sabe, em São Paulo, o SARESP, estou avaliando para a Secretaria Estadual de Educação, porque a partir desses resultados ela vai delinear políticas públicas para isso. Agora, quando eu estou na sala de aula, eu estou avaliando para quê? Para monitorar e readequar o processo de ensino-aprendizagem para o meu aluno. Tá? E a última pergunta aqui com isso é como avaliar. Né? Como avaliar é a escolha dos instrumentos que eu vou utilizar. Eu vou usar prova, eu vou usar chamada oral, né, a velha e conhecida chamada oral, eu vou utilizar um chat num processo remoto, por exemplo, agora, nesse momento em que a gente vive, o chat pode ser um instrumento de avaliação. Você pode verificar ali de que forma o aluno está interagindo numa determinada aula, num determinado assunto que está sendo trabalhado, né? Uma pesquisa em grupo, uma atividade de laboratório, né? Aí, a partir do momento que eu defini as respostas às 4 perguntas anteriores, aí eu posso construir um instrumento adequado para aquela avaliação. Né? Mas eu entendo que essas 5 questões aqui, elas têm que ser respondidas, né, pelo professor na hora que ele está construindo esse processo. Então, é quem avalia, avaliar o quê, avaliar para quê, avaliar para quem e como avaliar. Esse Exatamente. casamento dessas 5 10 macro competências vai dar pistas de como a gente vai implementando a BNCC. Uma aluna aqui bem coloca, uma querida, eu dou aula para ela, acho que no 7º semestre, como que isso vai para a prática, né? Eu acho que essa lógica da avaliação ajuda a ter pistas na prática, Valnei. Sei que, inclusive, o seu livro é BNCC na prática. Ajuda? Não, certamente, porque a partir do momento em que eu tenho esses pontos aqui de uma forma bastante clara, eles vão definindo para mim a maneira como eu vou trabalhar na sala de aula. Aliás, eu digo que a construção do meu instrumento de avaliação, ela começa a partir do meu primeiro dia de aula com o aluno, né? Porque em cada aula é que eu vou fazendo essa construção, né? Eu entendo que não seja a maneira mais adequada quando eu tenho lá no final do trimestre, por mais que a gente já tenha também feito isso inúmeras vezes antes, mas não é a maneira mais adequada, que lá no final do trimestre eu vou elaborar uma determinada prova. Vamos lembrar que a avaliação não é sinônimo de prova. Prova é um tipo de instrumento que a gente utiliza, que eu tenho inúmeros outros. Mas vamos supor que eu esteja fazendo a construção.
Eu não posso chegar só lá no fim e falar, tá bom, num trimestre, o que eu trabalhei 3 meses atrás com o meu aluno na sala de aula? E aí eu vou construir a minha avaliação lá, levando em conta o tipo de aula que eu dei, o tipo de discussão que eu dei. O ideal é que isso seja construído ao longo do processo, porque aí a gente não perde isso. E conforme vai sendo construído ao longo do processo, eu também vou redirecionando as minhas outras aulas, né? As minhas aulas futuras. Né? Eu acho que a avaliação ela tem que andar junto com o planejamento. E essa clareza, né, Volney? Essa clareza das macrocompetências e de quando vai descendo para as habilidades. Porque senão o professor ele fica pautado numa avaliação de conteúdo. Quem, quando e onde. Quem descobriu o Brasil, quando e onde, né? E não desce para ter clareza da habilidade. Então, quando a gente pensa numa avaliação pautada pela BNCC, a gente pensa no professor ter o conteúdo como meio para chegar a uma finalidade, como meio para chegar à percepção se desenvolveu ou não aquela habilidade. Eu quero fazer 2 agradecimentos aqui, agradecer a Ana Paula Guimarães, uma querida, fez ser fã comigo, hoje é supervisora de ensino na Rede Municipal de São Paulo, o Isaías, outro amigo também, mestre em geografia, faz formações aí com a gente também, Brasil afora, Sônia Vasco, uma turma que tá acompanhando aí, enriquecendo. Volney, quer ir já para as finalizações? Isso, Como que está aí? Estamos chegando, peraí. Então, ó, como eu estava falando, a avaliação era um juízo de valor. Então, ela está associada à ideia de um julgamento. E a premissa inicial de um julgamento é que ele esteja embasado, que existam critérios, que a gente tenha esses critérios com o máximo de objetividade para que a gente possa ter o menor erro possível. E a palavra erro aqui está no sentido de incerteza, de imprecisão, e não no sentido de certo ou errado. Tá? Então, se a gente tem os critérios muito bem definidos, a gente tem condições de ter uma emissão de um juízo de valor de uma forma mais sustentável, de uma forma mais embasada. Tá? Essa avaliação na educação, né, da qualidade, ela tem que ser ancorada, ela tem que se apoiar na coleta de informações. E essas informações podem ser qualitativas ou quantitativas. Tá? Lembrando que a avaliação não é sinônimo de medida, mas eu preciso dessas medidas para mim, muitas vezes, para me embasar um julgamento, né? E lembrando que o julgamento nesse sentido, de estabelecimento de um juízo de valor, se está indo de uma forma adequada, da forma que eu esperava ou não. Porque esse julgamento é que vai subsidiar as minhas ações pedagógicas, buscando a melhoria da qualidade da educação. Eu entendo que esse quadro, que esse fluxograma, ele é bastante significativo nesse processo da construção de uma avaliação. A avaliação não pode se encerrar no momento em que eu tenho o estabelecimento de uma nota ou de um conceito. Ela tem que direcionar as minhas próximas ações pedagógicas. Ela tem que subsidiar essas ações pedagógicas para frente. Tá? E na construção desses instrumentos, né, e uso dos resultados, nós temos aqui, qualquer professor tem que pensar na construção desse instrumento assim, tá bom, vou corrigir isso aqui, vou olhar esses trabalhos para quê? Os seus resultados vão me dizer o quê? Vão me dizer que os alunos entenderam isso, não entenderam aquilo, para que eu possa direcionar os próximos passos. E nesse momento, agora, né, que nós temos aí da pandemia também, e a gente vai tocar nisso daqui a pouquinho, na construção desse processo de avaliação, tem 4 passos aqui que eu acho que a gente tem que pensar. Qual o conteúdo será avaliado, quais tópicos. A segunda é o planejamento da avaliação, é o que eu chamo de desenho da avaliação. É ali que eu escolho, preciso avaliar esse conteúdo, quero avaliar as habilidades, as competências, o que eu vou fazer? No segundo ponto, aí eu vou partir para a elaboração dos instrumentos. E aí é que eu vou escolher o instrumento adequado para aquela avaliação que eu vou fazer. A partir do momento que eu apliquei, eu tenho os resultados. E aí eu vou tabular esses resultados, vou analisar esses resultados para que eles possam me direcionar às ações. Então, acho que esses 4 passos também são bastante importantes na construção de um instrumento de avaliação. Tá bem? E aí, chego na escola, no momento aqui da pandemia. Essa nossa escola está, assim, vazia, não é isso? Ela está vazia, mas
ela está parada? Né? Ela não está parada. Não Aliás, parou. muito pelo contrário, os professores estão trabalhando de uma forma muito mais intensa do que antes. Então, veja só o caso dessa professora aqui, por exemplo, né? Professora, aqui é a mãe de fulano, é sobre a nota dele. Daí outro falou, o vídeo é muito longo, professora, dá para reduzir, dá para resumir, né? Professora, perdi minha senha, né? Aí a questão da direção, coordenação da escola também vem para o professora, poste as videoaulas na plataforma e envie os planos por e-mail, né? É preciso atividades diversificadas, professora. Mas, por outro lado, essa professora também está trabalhando em casa. E aí tem todas as suas demandas de casa. Então, aqui está o seguinte, ela sujou minha camisa, mãe. Né? Mãe, o que tem para comer hoje? Mãe, olha ele puxando meu cabelo. Né? E a filha, cadê você que nem liga mais para a gente? E aí os professores estão... Eu entendo que essa imagem aqui ela é muito representativa desse momento. Né? Você, Diego, tá lá em casa, coisa assim, esses dias a gente estava conversando, sei que lá, e o que aconteceu? Sua filha chegou do lado, o Chicó foi lá pular em cima do teclado, né? Tudo isso vai fazendo parte, né? Desse momento que a gente está passando, né? Exatamente. E por que isso, né? E o que vai acontecer, indo para os finalmente, né? O que vai acontecer depois dessa pandemia? Né? Então, a gente está num mundo aqui no qual, se a gente fosse colocar aqui a imagem de cada uma das pessoas, eu estou vendo aqui no celular que está com o Facebook aqui do lado, tem 140 pessoas nesse momento. Se eu for olhar aqui, vou achar 140 fotinhos dessa forma aqui. Mas o que será que vai acontecer depois disso? Né? É impossível voltar à chamada escola normal, então repare que eu estou colocando essa escola normal entre aspas, né? É impossível, é uma volta, porque há determinadas práticas, determinadas coisas que foram instaladas nesse momento, né? Eu acho que essa utilização das mídias para isso são um ganho que a gente está tendo, uma aprendizagem grande que todos nós estamos tendo. Então eu digo o seguinte, é impossível voltar à escola normal, e eu ainda falo, ainda bem que é impossível, né? Porque a gente vai tirar lições desse momento agora que vão incorporar as nossas práticas do dia a dia. Eu não acho que tudo que está acontecendo agora tem apenas o lado negativo da coisa. Tem uma série de aprendizagens aí, né, que nós estamos tendo e que devem ser incorporadas, né? Também entendo que a gente está tendo aquele ponto de inflexão da curva que eu falei, né? Eu entendo que a gente está tendo uma pandemia de lives também nesse momento, né? Então a gente tem todo dia tem pelo menos umas 4 ou 5 que a gente gostaria de assistir, coisa assim, mas não dá, não tem. É uma pandemia também de lives. Eu acho que isso também tem que ser filtrado. Também acho que tem que entrar num ponto de equilíbrio para isso. Mas eu acho que essas lives, por exemplo, de educação, elas vieram para ficar. Mas não da forma como está acontecendo agora, porque o termo que eu utilizo é esse, é a pandemia de lives. Mas eu acho que elas vieram para ficar e acho que isso é um ganho, né? Acho que isso é um ganho. No meio artístico, a gente está tendo um monte de lives de artistas aí. E nós temos tanto lives de artistas absolutamente embriagados, como nós temos lives de outros também que são um verdadeiro show que a gente está tendo condições, que a gente tem condições de assistir de uma forma gratuita sem sair de casa nesse momento. Eu acho que essas lives de artistas na TV também são coisas que vieram para ficar. Só que também sem o exagero do que está Eu assisti a Sandy, por exemplo. Oi? Não ouvi. Eu não tinha conseguido assistir a Sandy no show. Eu assisti a Sandy de casa. Porque Exatamente. o show era uma fortuna de caro. Quando eu consegui o ingresso, né? Porque muitos sequer conseguiram o ingresso também. Né? Quando se consegue. Exatamente. Então, eu vou encerrando por aqui, pensando exatamente nisso. Isso mesmo. Porque há aprendizagens e há um legado que essa pandemia também está deixando para a gente. Nós temos que aprender e olhar isso para conseguir tirar as lições adequadas para que a gente possa fazer a inflexão daquela curva para ficar
de uma forma bastante produtiva e ativa de maneira geral, né? E aí, a mensagem que eu deixo para os alunos e alunos nesse final é o seguinte: na sua prática profissional, faça a diferença. Você pode fazer a diferença. Por menor que seja a sua ação, você tem condições de fazer a diferença. Ou seja, faça o melhor que você puder com as condições que você tem. Não fique lamentando não ter determinadas condições, não ter determinadas tecnologias ou determinados recursos. Observe aqueles recursos que tem e faça o melhor possível com aquilo que tem, porque assim a gente pode fazer a diferença na vida dos nossos alunos. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui nesse final e espero ter atendido aí as expectativas, Diego, né, suas e de todo mundo que está organizando essa semana, que certamente é muito rica. Então, na tela aí também, Diego, só para esclarecer para as pessoas, tem deu uma travadinha aqui no final. Não sei se é você ou sou eu. Vou ver se volta aqui. Então, espera aí, quer que eu retome? Opa, acho que... Deu? Pronto, voltou. Deu uma travadinha. Se você quiser fazer essa consideração final, eu tirei seu slide, mas eu já coloco de novo com seus contatos. Não, legal. Então, não sabemos onde que foi essa travadinha, em que momento, então vou repetir isso, né? A minha mensagem para os alunos e alunas aí da pedagogia, e levo isso para todo mundo que está na área de educação, né? E não só na educação, seja lá qual for a sua área de atuação, faça a diferença no seu trabalho. Faça a diferença como professor. E fazer a diferença significa você procurar fazer o melhor que for possível, o melhor que você puder fazer, com as condições que você tiver, né? Então, não fique se lamentando daquilo que você não tem, né, sobre aquilo que você não tem, mas sim observe as condições e os recursos dos quais você dispõe e utilize-os da melhor forma possível para fazer o melhor trabalho que for possível naquelas condições que forem as existentes. Tá bem? Então, agradeço muito a atenção de todos, espero que ter atendido as expectativas e ter contribuído aí com essa semana da pedagogia, que certamente é muito rica. Queridos, eu quero agradecer, Volney, quero agradecer de coração, porque essa nossa parceria é de texto, de extrato, e quero agradecer mesmo. Eu vou fazer alguns agradecimentos aqui, de gente que entrou, além dos alunos que acompanharam aí do começo ao fim, mandaram perguntas, nem toda pergunta dá para a gente parar toda hora, senão tira muito a linha de raciocínio. Quero agradecer quem não é aluno e acompanhou, querida professora Lilian Pavanelli, além de professora dentista, obrigado. Eu tive que assistir o show da Sandy, o Isaías, professor universitário com a gente, um amigo em comum aqui nosso, viu, Volney? O Pink foi diretor da editora, acompanhou, entrou, o Turci, o Robson, lá da editora também, muita gente querida, muita gente. Tinha gente lá da Bahia, tinha gente do Nordeste, do Sul, mandando um abraço, acompanhando. Então, quero agradecer aos alunos principais. Diego, a Ana que você citou aquela hora era a Ana Lang, né? No começo? Era um outro nome, do Colégio Sagrada Família, de Santa Catarina. Sim. Tinha gente lá do Rio Grande do Sul, de Pelotas, tinha bastante gente. Quero agradecer todo mundo que participou, gente de perto, de longe. A ideia é que os representantes de sala, que ajudam aí a gente o tempo todo, né, Cris? Os representantes que movimentam tudo com a gente, estão sempre prontos para nos atender, todos eles, o Leandro, a Nath, todas as meninas aí, que são
Muitas alunas da manhã também participaram. Dorcas participando, uma querida Dorcas, as meninas da manhã aí participando, Giovana e tal. Quero agradecer a todos. Volney, um abraço forte, meu amigo. Eu que agradeço. Coração, te ouvir é sempre um privilégio, poder dialogar, poder te escutar, é sempre um prazer, porque a gente sempre aprende. Então, obrigado do aceite. Mais uma vez aí, em nome do grupo dos professores, agradeço, a Cris vai agradecer também. Brigadão. A live estava programada para 1 hora, já está quase chegando a 2. Tão bom que é te ouvir. Ficaria 3 horas te ouvindo. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço demais assim, o convite e a oportunidade, né, de falar com todo mundo e falar com pessoas que estão trabalhando com o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Parabéns a vocês aí. Obrigado. Nós agradecemos demais, foi realmente ótimo. Eu estava lendo lá os comentários, todo mundo elogiando, gostando, querendo que continuasse, né? E realmente, se desse, a gente ia continuar, ia ficando por aqui. Eu fui anotando assim algumas coisas aqui, assim, é muito interessante o quanto a sua fala, né, vai ao encontro de tantas coisas que a gente já fez, que a gente comenta, que a gente fala em reunião de professor, que fala em sala de aula. Isso é muito importante, muito bom, né, saber que mesmo cada um no seu lugar, estamos em sintonia, né, a educação ela faz isso, né, ela nos aproxima, e é muito legal olhar os alunos, e aí quando você fala assim, precisa conhecer para poder escolher, né, isso é muito importante, né, o nosso aluno ele tem que saber, ele tem que conhecer, por isso não adianta só colocar um nome numa lista de presença, você tem que estar presente na aula, você tem que conhecer para onde escolher. Eu brinco com as alunas assim, né? Eu falo, olha, se você escolher ser vendedor de coco na praia, seja porque vai te fazer feliz, seja porque você acha que isso é o melhor, não porque você não tem opção de fazer coisa que você gostaria de fazer. Né? Então, eu acho que é isso, é conhecer para escolher. Você falou dos questionários, aí eu lembrei assim, minha mãe tem 92 anos, e aí ela fala, né? Ai, minha mãe fazia questionário para eu estudar, né? E aí você olha hoje, estamos aí, 92 anos, e ainda tem gente fazendo questionário para estudar. Né? Então, precisa mesmo caminhar, conhecer, né? Eu acho que a BNCC vai ajudar muito, né? E que a gente continue nessa semana, está convidado para participar conosco, né, durante a semana, vem aí, fale também, coloque suas opiniões, isso vai ser muito bom, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está participando, todo mundo que veio, ou porque conhece o Volney, porque conhece o Diego, ou porque conhece a educação e quer saber um pouco mais sobre ela, e isso é muito importante. Obrigado. Amanhã iremos fazer a nossa apresentação pelo Teams, né? Depois nós deixamos aqui nos comentários finais aí, o link para quem quiser assistir, e na quarta e na quinta continuaremos aqui pelo Face do próprio Diego. Tá? Eu gostaria de fazer um pedido aos alunos, né? Eu acho que a gente consegue, né, Diego? Todo mundo que precisar de um certificado da participação, coloque agora nos comentários apenas o nome e dizendo se é do presencial ou do EAD, porque nós temos alguns alunos do EAD também, eu não os conheço. Então, coloque só o nome, presencial e EAD. Diego, e, queridos, só uma coisa importante. Toda essa palestra do Volney, a gente vai subir no YouTube e vai disponibilizar para os alunos na plataforma AVA. Para quem não é aluno, a gente vai deixar no canal do YouTube, o Volney vai subir também no canal dele, né? Eu subo no meu, Prof. Diego Feira, também divulga lá a palestra inteira nos canais do YouTube. E para os alunos, especificamente, o Volney preparou um texto que a gente também vai colocar no AVA de vocês. Então, para quem é aluno, o Volney já mandou o material que está disponível, cada professor põe na sua turma, que está disponível lá no AVA de vocês. O Volney, obrigado por esse trabalho do material, ficou excelente. A gente sabe que preparar a aula dá trabalho. Obrigado também por essa disponibilidade, esse cuidado de
de dar para a turma aí esse material de aprofundamento. Obrigado mesmo, viu? Não, é bacana. É isso, Cris. Os principais temas, né, abordados nessa conversa estão lá no material também. Bacana. Ótimo. Perfeito. Obrigada. Mesmo se a gente desligar aqui, vocês podem continuar escrevendo no comentário que a gente vai pegando lá. Ótimo. Tchau, muito obrigada mesmo. Tá bom? Ok. Tchau, tchau, pessoal. Abraço, queridos. Um abraço a todos. Tchau. Abraço. Muito obrigado. Coração.